Tá ouvindo aí, pai? Lá na sala tem que não tava razoável. Não, não. Mas liga o microfone. Não. Ah, mas eu acho que ele não está escutando a gente. Você acha que está me ouvindo? Não, acho que não. Então eu vou mudar a tela para ir para a sua apresentação, a gente começar agora. Esse fica muito engraçado. A gente fica. Tá primeiro. Esse cara ele é assim, né? Ele disse que tá ao vivo. Eu vou deixar. Tá certo. A luz já está toda política. Eu estou no mundo invertido. Bom, então, vamos dar início à banca do Beto. Eu vou primeiro agradecer a presença, né, de todo mundo que veio presencialmente ou virtualmente assistir essa banca de defesa de mestrado. Agradecer especialmente os professores, aqui do PGCOM, e Sabrina, né, do curso de Cinema Audiovisual, também professora lá do EFA, né? E agradecer Beto também, né, já dar assim, parabéns, satisfação do Beto chegar nesse momento final da banca de defesa. E vou explicar como é que vai funcionar a banca. Eu vou fazer essa breve apresentação, né, abertura da banca. O Beto depois ele vai ter até 30 minutos para fazer uma apresentação da dissertação. E aí depois a gente parte para a missão dos professores. Os professores também têm média de 30 minutos para fazer comentários, perguntas. E aí nesse momento, Beto, você anotar, né, os comentários que você precisa fazer ou comentar os pontos que eu te pedi para você comentar o trabalho. Legal você mesmo adotar pela história, né? E aí, depois da intuição, a gente devolve a palavra para você responder, né? No final dessa sessão de aflição, depois de saírem da sala, a banca vai deliberar e a gente convida para entrar de volta para o comandante. Né? Então, esse é o roteiro da tarde de hoje. Então, está aberto oficialmente, né, a banca de mestrado do aluno Luiz Alberto Rodrigues Gonçalves, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMT. Eu sou a professora Letícia Capanema, orientadora do Luiz Alberto. E o Luiz está apresentando hoje um trabalho, uma dissertação que se chama Nostalgia e Cultura Pop, que é a leitura da Guerra Fria e do Corpo Satânico e Estrangeiros. Essa banca ela é composta pelo professor Vinícius Guedes Pereira de Souza, do PGCOM, pela professora Sabrina Tenório Luna da Silva, do curso de Cinema Audiovisual
audiovisual da UFMT, e a gente tem uma professora suplente, a professora Andréa Fernandes e a professora Ivne de Pato. Beto, vou então passar a palavra para você fazer a apresentação. Obrigado. Boa tarde, todas as pessoas presentes aqui, a banca, o professor Sabino, o professor da equipe de produção, vocês que estão aqui e quem está assistindo remotamente. Eu sou Luiz Alberto Gonçalves, sou oriundo dessa casa, fui egresso da comunicação, do curso de publicidade e propaganda, e depois de 23 anos de fazer o mestrado do POM. E desde isso, a ideia sempre foi trabalhar com esse objeto, a CNC e a nostalgia. O percurso foi mudando conforme os dois quase 3 anos que estamos nesse projeto. Principalmente para apresentar o objeto da pesquisa, que é a série Stranger Things, que foi uma série criada, lançada no lançamento, em 2016, pelas mãos dos irmãos Duffer. É uma série criada de referência à cultura pop dos anos 80, o universo da RPG, 20 filmes de aventura, videogames, músicas que marcaram a época. Aqui tem alguns dessas sessões que recheiam esse produto cultural. O objetivo está na contextualização desse atual mercado da nostalgia que nós vivemos, relacionamentos estéticos e narrativos referentes aos anos 80 e os discursos nostálgicos que são construídos pela obra Stranger Things, fazendo uma identificação da série sobre o olhar nostálgico da sua produção, destacando seus contextos sociopolítico e metodológico, conteúdo, a proposta audiovisual e o discurso gerado a partir das representações, ainda que ficcionais, dessa década de 1980. São destacados 2 elementos nessa análise, nessa pesquisa: a leitura nostálgica da situação geopolítica da Guerra Fria nos anos 80 e a relação com o contexto em que essa série foi produzida, em 2010 e até hoje, né? Que está em produção. E a leitura nostálgica dos acontecimentos que desencadearam o pânico social, conhecido como pânico satânico, em torno da prática do role-playing game, do RPG. O capítulo 1 fala do contexto da nostalgia e de sua transformação histórica, com base na autora Zoltana Boime, pesquisadora da pesquisa da nostalgia. Ela explica que a nostalgia é um anseio pelo retorno para um outro tempo, um tempo mais simples da infância, onde as coisas eram mais fáceis de se lidar, um tempo melhor, um tempo mais lento, que a temporalidade era mais devagar, talvez, né, dependendo da sua análise, não sobrecarregado de tantos compromissos e agendas secretas, né? A Zoltana Boime, que é a teórica da cultura, ela destaca 2 modos operantes da nostalgia, sendo a nostalgia restauradora, que é centrada no retorno ao lar, na reconstrução da terra perdida. Tem 2 eixos principais, que é a restauração das origens e a teoria da conspiração, que produz uma noção maniqueísta da luta do bem contra o mal. E a outra vertente é a nostalgia reflexiva, que tem como base a algia, o anseio, e adiante o retorno ao lar. E tradições geradas a partir desse olhar para o passado. Passamos, durante a pesquisa, por vários autores, como a Aurélio Salvar, na questão da memória coletiva, e o Nestor Campini, na questão da cultura juvenil, algo que já foi bem trabalhado nessa qualificação. E aí, na qualificação, inserimos alguns novos títulos, novos autores, novos trabalhos, como os modos de consumo cultural da nostalgia. Podemos falar que a forma de consumo de produtos culturais de cinema, audiovisuais, durante os anos 80 e 90, era a televisão, depois TV a cabo, VHS, de suas coleções, que as pessoas tinham, ou faziam a curadoria na locadora, onde o atendente indicava os filmes para você. Depois veio a tecnologia com o surgimento do DVD, continuou dessa questão de... aumentou até a questão do colecionismo, e também as locadoras ainda que mantinham filmes. E depois dos anos 2000, com o avanço da internet, houve o surgimento a partir do Napster, que era compartilhamento de arquivos de música, houve compartilhamento de arquivos de filmes e séries, como Casal, Emule, Torrent,
uma forma que tornava o mercado da pirataria funcionando de maneira forte. Na década de 2010, surge, então, a urgência do streaming, a partir da Netflix, que surgiu no final dos anos 90 nos Estados Unidos, como uma locadora de filmes online, que era para eles entregavam DVD pelo correio. Quando surgiu o DVD para eles, foi fácil de fazer esse comércio, porque o VHS era bem prático, não tinha praticidade nenhuma para ser enviado pelo correio, pelo peso. Mas o DVD era apenas um envelope, eles mandavam apenas um DVD e depois você devolvia quando pudesse. E aí, a partir de 2010, 2011, surgiu a Netflix, que foi a plataforma de streaming dela. Então, nós fizemos estudos a respeito da indústria cultural, de Adorno e Horkheimer, claro, considerando o distanciamento do período, que eles fizeram estudos em meados do século XX, considerando as novas visões sobre esses autores de hoje em dia, mas a contribuição deles é importante ainda na análise da indústria cultural, porque os níveis de profundidade que as práticas de produção em larga escala, padronização, mercantilização, controle e alienação de públicos, adquiriram um avanço enorme com o uso da Big Data e do software de interpretação de dados. E com a ampliação da homogeneização cultural, que é resultante da indústria cultural dessas plataformas de streaming contemporâneas. Produtos que são embalados com clara nostálgica, aqui eu peguei emprestado o termo áurea de Walter Benjamin, da sua era da reprodutibilidade técnica, mas de uma outra forma, que a autenticidade, que a obra que você vai lá no Louvre e vê a Mona Lisa, aqui não, ela é trocada pelo sentimento de estar num lugar já conhecido. Isso aqui é ampliado pela massificação dos produtos culturais, a partir do uso de programas que interpretam grandes volumes de dados. Traz uma personalização a partir dos algoritmos que criam bolhas culturais, que limitam a possibilidade de novos encontros inesperados, mais enriquecedores e amplificadores de percepção do mundo. Você fica preso no que o pesquisador ali pode dizer chama de filtros bolhas. Avançando no estudo da nostalgia da Netflix, a pesquisadora da mídia Stephanie Brewster categoriza a nostalgia televisiva em duas maneiras: conteúdos criados intencionalmente nostálgicos, como a própria Stranger Things, ambientada na década de 80, e os reavivamentos, reinicializações, reboots, revivals de séries, como tivemos em 2017, se não me engano, de Gilmore Girls, que foi uma série que ocorreu inicialmente nos anos 2000. E também tivemos recentemente a continuação de séries como Dead Set Shows, lançado agora Dead Night Shows, com as crianças, que é adolescentes, né? Agora são pais dos adolescentes dos anos 90. Outra pesquisadora da área da comunicação e cultura, Catherine Tester, ela fala sobre as plataformas de streaming, Netflix mais especificamente nessa obra, e categoriza a plataforma como um produtor de nostalgia, um ponto de acesso para respostas nostálgicas a conteúdos previamente circulados. Aí entramos na pesquisa de Ian Eastman sobre a memória cultural, que diz que o público mais jovem também é sensível a esse sentimento de nostalgia de filmes e séries, devido ao contato com essa memória a partir de práticas sociais ao longo do tempo, como rituais, tradições familiares, tradições de grupos como igreja, escola, e a cultura midiática, que traz um resgate cultural. Levando então a manutenção de visões romantizadas e achatadas do passado, uma clara definição de nostalgia restauradora. E o esquecimento das nuances do que foi realmente aquele tempo, que são reveladas, conforme Svetlana Boym, pelo viés da nostalgia reflexiva. A pesquisadora Yanni Bonin, da área de cultura e tecnologia da comunicação, fala da memória cultural como algo que tem acumulado um vasto, diversificado inventário mnemônico mediatizado. Gera uma espécie de banco de dados que está sempre disponível em plataformas online, em redes sociais. Antigamente, até nos e-mails isso já começou, aí com a chegada das redes sociais isso foi ampliado, gerando uma espécie de banco de dados que circula em sistemas de rede e alimenta plataformas online. Como tivemos no Brasil, a memetização da Nazaré Confusa, uma novela que foi ao ar em 2004 e surgiu na década passada, em 2015, por aí, esse meme, né, da Nazaré Confusa, a partir de um resgate de algo que estava nas redes já.
E hoje em dia o TikTok, por exemplo, tem trazido muita coisa mediatizada, na memória mediatizada para a atualidade. Recentemente tivemos até o resgate de memórias póstumas de Brás Cubas, fazendo sucesso nos Estados Unidos a partir de uma TikTok. A pesquisadora José Van Dijk, da Mídia e Sociedade Digital, fala da memória e mídia, que tem sido referidos metaforicamente como reservatórios, guardando nossas experiências e conhecimentos passados para o uso futuro. As mídias moldam nossas memórias pessoais e coletivas, e essa memória cultural mediatizada alimenta o mercado da nostalgia, ao fornecer repertórios e representações do passado, conforme representações transfaladoras ou reflexivas, conforme a gente vai analisando. Na cultura pop, essa memória mediatizada está ligada à forma como filmes e séries e músicas também, além de outros produtos culturais, moldam a nossa percepção do passado. Chegamos, então, ao mercado da nostalgia, e aqui trabalhamos com a pesquisadora desse mercado, Ana Paula Goulart Ribeiro, que diz que é uma ferramenta central no mundo dos negócios de filmes e séries, produz sucesso de audiência e engajamento nas redes sociais. A própria Stranger Things, na última temporada, resgatou uma música de Up That Hill, que virou febre, nem era uma música que tinha sido tão hit nos anos 80, mas que virou hit a partir da cena da Max, na quarta temporada. Essa experiência nostálgica, conforme a Ana Paula, ela pode exprimir ao mesmo tempo melancolia, saudosismo, positividade e alegria, e alienação e escapismo. Aí chegamos no capítulo 2, tendo aqui o mercado da nostalgia, falando do mercado da nostalgia na época do capitalismo Big Data. Os pesquisadores Ana Helma e Carlos de Andrea falando da emergência do streaming nessa plataformização da web, que eles chamam, a partir das práticas de datificação, que são sempre essa prática de datificação central hoje em dia na estratégia das Big Techs, que instrumentalizam os dados que eles têm acesso pelos algoritmos para acúmulo de lucro e poder, conforme Van Dijk. As plataformas tornam mensuráveis diversas práticas sociais com a intenção de transformar tudo em dados armazenados. E a partir deles, diversos produtos são feitos a partir de monitoramento, ranqueamento, predição, que é uma característica fundamental dessa datificação. E nós temos várias plataformas que elas vão surgindo, vão acabando, se unindo, e a marca que era a TBO Max até um mês atrás, já mudou de nome. A pesquisadora Fernanda Bruno fala que as informações que nós divulgamos por conta própria, voluntariamente, nos nossos Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, tudo isso, além de navegação, buscas no Google, cliques, downloads, e todo o conteúdo que a gente produz, no YouTube, por exemplo, ou reproduz, deixa um rastro. E esse rastro ele é um vestígio que vai ser capturado, vai ser recuperado pelas bibliotecas e eles vão transformar isso em produtos culturais a partir das suas preferências e preferências de grupos que têm gostos próximos aos seus. Então, Stranger Things é uma série construída a partir de algoritmos por meio de uso de dados de exibição, o Big Data. Foi feita a partir de análise de dados de tudo que era visto na plataforma, tudo que era assistido, classificado, comentado, reproduzido, pesquisado, tudo que era engajado nas redes sociais. Aí eu fiz uma metáfora com a fábula de João e Maria, e no caso aí, os usuários como João e Maria, eles têm as migalhas de pão que João e Maria deixaram, são os rastros que nós deixamos nas redes. Enquanto o João Maria, os pássaros coletavam aquelas migalhas e se sentiam perdidos, aqui não, ao contrário. As Big Techs coletam esses dados e levam a gente para um lar que a gente já conhece. Essas migalhas recomendam novos filmes, novas séries, e a sensação de estar de volta sem ter um lar, sem se arriscar por caminhos desconhecidos. E a casa de doces feita para todos esses públicos aí. A primeira série que a Netflix produziu a partir do algoritmo foi House of Cards, que ela transmitiu inicialmente na plataforma a versão original, que é a House of Cards britânica, da BBC, de 1990. E aí, devido ao sucesso mapeado na plataforma, eles perceberam que as pessoas que assistiam House of Cards britânica também gostavam de filmes do Kevin Spacey e de filmes dirigidos pelo David Fincher. Aí eles uniram o útil ao agradável e fizeram um produto que agregasse todos esses gostos de preferência. E lançou a primeira grande série original da Netflix, que
foi House of Cards. Então, aí, a partir daí, Stranger Things foi criado para agradar todos os públicos, das crianças para a geração de 30 a 40 anos, que é o meu caso, geração de 50 a 60 anos, ninguém escapava dessa estratégia aí. Porque os irmãos Duffer, eles construíram, buscaram elementos que processam de volta a sensibilidade do passado. Na pesquisa, eu fiz o levantamento de todas as temáticas que são alinhadas com o mundo atual. E dentre essas temáticas todas aí, fiz o recorte para a Guerra Fria e o pânico satânico no RPG. Porque a Guerra Fria e o pânico satânico no RPG dialogam com contextos atuais. A Guerra Fria é a questão dos discursos extremistas do período pós-eleição de Donald Trump, do ano de 2016, inclusive o ano de lançamento da série. O pânico satânico causado pelo conservadorismo extremado e pela leitura superficial em relação ao jogo de representação de papéis. Passando pela metodologia da pesquisa, que foi bem tratada na codificação, a gente fala assim, que as vertentes do audiovisual e do cinema, passamos por Arlindo Machado e Marta Lucia Vélez, que fala que abordar estritamente pluralista, do formalismo limitado, de análise de vídeos de plano por plano, análise de sequências, estudo de gêneros e formatos, é interessante, mas a relevância também tem que estar nos programas, enquanto a sua contribuição para a cultura, para a cultura contemporânea. Simone Maria Rocha fala da abordagem do estilo, que nos permite indagar pelas inflexões culturais, históricas, que têm significado na composição das produções televisivas, e a combinação disso com a sua análise textual e a contextual, que é o caminho traçado, a análise estilística e contextual, e conforme João Paulo e Rogério Ferraraz, a estilística é a combinação dos recursos expressivos dentro de um discurso, que ajuda a criar os laços entre os interlocutores, e averigua a relação que o produto midiático traz com a sociedade que quer ser inserida. Nesse caso, Stranger Things foi criado para ser um produto nostálgico, de que essa mise-en-scène cumpre a função de papel simbólico. Nós chegamos às releituras nostálgicas da Guerra Fria, com a contextualização, principalmente da política dos Estados Unidos na década de 80, e a sua relação com os anos 2010 em diante. Então, a Guerra Fria foi aquele conflito político ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, de 47 a 91, intermediada pela Guerra do Vietnã, de 59 a 75, que foi a primeira guerra transmitida pela televisão e que mostrou a derrota dos Estados Unidos, e isso causou revoluções até nas formas de transmissão de guerra que vieram posteriormente com a Guerra do Golfo, que foi a Guerra do Videogame, chamada pelos vilões, né? A representação do anticomunismo em Stranger Things. Isso é feito a partir de estereótipos e nuances maniqueístas em relação ao imaginário dos anos 80 nos Estados Unidos, mostrando o crime de conspiração e espionagem entre Estados Unidos e União Soviética, aquela guerra tecnológica, a corrida armamentista e a tal dos planos de invasão secreta do território norte-americano pelos soviéticos, como retratado no filme Amanhecer Sangrento. O anticomunismo retratado na série é como uma luta entre o bem e o mal, como foi falado lá um dos pontos principais da nostalgia restauradora. Tudo que é de fora, o estrangeiro, o comunismo, é o inimigo e pertence ao mundo invertido, tão falado na série. Esse consumismo, o consumismo do capitalismo é muito exaltado, principalmente na terceira temporada, quando o shopping inaugurado. E mostra que lá no subsolo do shopping, os soviéticos buscam acesso para o mundo invertido, que é representado como um próprio sistema socialista, sendo o inverso do mundo normal, lá acima do shopping, que é o mundo capitalista. Então, temos nessa temporada uma representação estereotipada dos soviéticos como inimigo. A data de lançamento da terceira temporada foi no dia da independência, 4 de julho, e temos a representação das cenas com tons escuros, ou azulados, ou terrosos, com pouca luz natural, muitas sombras no rosto, nos rostos dos vilões russos. O clichê do vilão russo é aquele que a tecnologia não funciona, explode, ele pratica maldade com seus colegas, com seus concidadãos. Logo no primeiro subterrâneo do shopping, no primeiro episódio, tem uma explosão no equipamento lá, morrem 3 russos lá queimados, aí o cientista soviético que era responsável pela pesquisa é assassinado por um vilão estereotipado, que por coincidência
é uma cópia de Arnold Schwarzenegger em Terminador do Futuro. Já na temporada 4, chegamos ao momento em que o cenário tem uma mudança também, um novo arco narrativo, que é lá na Rússia, na cidade de Kamchatka, que é no Extremo Oriente, onde o Sheriff Hopper é preso. E então, nesse aí aumenta o modo farsesco que é satirizado, esses personagens do imaginário, sobre a vida da Rússia na época soviética. A prisão que é retratada nessa temporada foi feita numa prisão real, na Lituânia, que estava já fechada, né, foi utilizada para filmagem, foi utilizada neve artificial para ver o poderio da produção, sendo que cada episódio com um orçamento de 30 milhões de dólares. Nós temos as cenas que foram feitas nessa prisão real. Aí tem uma cena bem importante dessa temporada, em que, em plano médio, uma cabine telefônica é focada ao centro, e vai se aproximando lentamente, mostrando a ambientação da cidade de Kamchatka. No primeiro plano aparece um ônibus velho, com aspecto deteriorado, enferrujado, e, ao mesmo tempo, temos num outro episódio esse mesmo tipo de veículo mostrado nos Estados Unidos, ali embaixo, na cena da Califórnia, que, ao contrário de Kamchatka, que é toda fria, azulada, na Califórnia é tudo ensolarado e o ônibus escolar novinho. Então, isso representa a decadência de uma cidade soviética no olhar do imaginário dos Estados Unidos naquele período. Continuando a cena, é um corte seco, é uma transição para dentro da cabine. Em cima do telefone público tem uma inscrição com a palavra Kino, que é cinema, e que é uma banda de rock soviética da época da perestroika, era uma banda popular na época. Aí temos a continuação da cena ali, ó, aparece o Antonov com o codinome Enzo, como espião em primeiríssimo plano. Ele tá negociando com a Joyce Murray, que estão nos Estados Unidos, que estão em primeiro plano, e os dois estão em constante troca de plano e contraplano para mostrar que eles estão meio perdidos na negociação, e o russo tem a vantagem na negociação sobre o paradeiro do Robert. Ele pede, se não me engano, $40 mil para eles, quando o Robert sai, e eles possam resgatá-lo. Para antecipar o lançamento da quarta temporada, houve uma ação midiática, foi o lançamento de uma série de quadrinhos de Stranger Things Kamchatka. Foi lançado uns 3 meses antes, pela editora Dark Horse, e aí as tapas. Mas nessa temporada é usada termos russos como Mossor e Tovarish Mayor, Mossor lixo, e Tovarish Mayor camarada major, para escrever a polícia e os guardas prisionais. Para mostrar assim, que eles tiveram uma pesquisa a fundo mesmo nessa representação do salário, inclusive da língua. Há uma igreja que é usada pelo protagonista russo Yuri para esconder seus contrabandos lá, e é como se fosse um lar para ele. Isso era comum na época, que tinha muitas igrejas abandonadas e ganhavam funções laicas, digamos assim. A suposta credibilidade na representação da Guerra Fria, podemos dizer, diz mais sobre a visão que os Estados Unidos têm sobre a estética da Rússia da era soviética do que realmente os fatos que aconteciam lá. Na terceira temporada, um personagem que foge dessa vilania farsesca aí, que é o Alexei. Ele é um russo amigável, chamado pelo Robert de Smirnov. Ele é atraído pelo ambiente do consumismo do American Way of Life, ele gosta do Frozen, assiste desenho do Pica-Pau, fuma Marlboro, então ele está bem informado ao ambiente do American Dream. As 60 são filmadas em outro tom, que é mais iluminado, sem assombros no rosto, mostrando seu rosto rosado, que usa óculos, né? E que dá uma aparência inocente para ele, de alguém que vai se aproximar e ele vai acabar cedendo, ficando do seu lado. Sendo isso uma sátira aos estereótipos dos próprios norte-americanos. O Partido Comunista dos Estados Unidos, o PLP, ele fez uma análise de uma cena e publicou em seu site, falando que, na série, os homens russos são absolutamente maus com seus trabalhadores. E não é assim que os comunistas agem, segundo eles. Ele analisa a cena do final da temporada 3, onde a câmera sai do laboratório, vai em direção às montanhas do que se supõe ser a Rússia. O chefe geral Grigori, que é o clone do Schwarzenegger, caminha em direção ao seu helicóptero particular sobre um castelo cinza e elevado, com uma bandeira comunista ondulante. Essa é a sede do mal, que é longe dos subúrbios americanos, cheio de passos verdes e piscinas segregadas. Essa é a análise feita pelo Partido Comunista.
Na temporada 3, podemos destacar que houve o uso também da nostalgia reflexiva, apesar de tudo isso, que é mostrando o ato do governo dos Estados Unidos em relação às crianças, transformando elas em cobaia, né, para formar a criação de armas militares, né, leve, foi feito para ser uma arma militar, para tornar a América grande novamente. E a representação também dos efeitos negativos do capitalismo na imagem ali da população, dona do comércio local de Hawkins, preocupado com a quebra do comércio por causa do shopping. Mas também tem voltamos à nostalgia restauradora, que caracteriza o capitalismo e a febre consumista tomando conta da cidade, a partir da inauguração do shopping. Turma toda vai falar, principalmente os adolescentes. Voltando à nostalgia reflexiva, o vilão da terceira temporada, o Mind Flayer, Devorador de Mentes, tem um nome sugestivo que se pode comparar com o efeito do consumismo na mente das pessoas. No final da temporada, ele invade o teto do shopping, que é o monumento do consumismo capitalista, e tenta devorar as mentes que ainda faltam para o seu objetivo de negócio. A imagem que está muito forte está lá em cima do telhado. Na temporada 4, podemos também continuar dizendo que, pela nostalgia reflexiva, continua retratando os Estados Unidos como vilão, porque eles continuam fazendo experimentos, são mostrados flashbacks do passado de Eleven, mostrando o surgimento do Vecna também, e eles experimentos muito cruéis com as crianças. E também é uma sátira a todos esses estereótipos de cientistas doidos, entre outros. Na questão da nostalgia restauradora, é a representação dos estereótipos dos comunistas que dialoga com discursos políticos e ideológicos da era Trump, mostrando uma romantização do passado, uma leitura geopolítica achatada e maniqueísta. O mundo divertido é importante, e ele vai ganhando nuances cada vez mais sombrias a partir da primeira até a última temporada lançada. É um local que o tempo todo chove umas cinzas, e na quarta temporada os protagonistas invadem o mundo divertido para enfrentar o Vecna, que tem o primeiro vilão antropoformizado da série. E o cenário é todo vermelho, com raios e iluminação dessa cor. E ao final da temporada há uma quebra, uma ruptura entre o mundo divertido e o mundo de cima. E aqui, chamando para a próxima temporada, que provavelmente vai haver uma fusão disso, uma invasão total. Uma análise dos espectros políticos representados na série e a representação do conservadorismo. Temos a família do Mike, a família Wheeler, com a placa de apoio à reeleição do Reagan com o Bush pai, como vice, e outro lado a família do Dustin, a família Henderson, e a família Williams, especialmente, é bem representada como essa questão da nostalgia restauradora, como uma típica família dos Estados Unidos daquela época, e são conservadores, podendo ser associados a resistência a mudanças sociais e culturais. Principalmente o pai da família Williams, ele demonstra relutância em aceitar as mudanças e os eventos sobrenaturais que estão acontecendo em Hollywood. E fala, o governo está do nosso lado, pergunta se é leve em Rússia, vai ter aqueles poderes malucos lá. Então, em resumo, essa análise aí da Guerra Fria e do anticomunismo, podemos dizer que é um tom farsesco. Os cenários criados na temporada 1 e 2 formam um retrato completo nas temporadas 3 e 4, tendo ressonâncias com o discurso da realidade externa, marcado pelo era Trump e a ascensão da ideologia reacionária lá nos Estados Unidos. A paranoia anticomunista forte, a partir da ascensão do Trump, eleito com o mesmo discurso nostálgico restaurador do Reagan, o Make America Great Again, no ano da primeira temporada da série foi lançada. Eles usam os mesmos discursos, o mesmo tipo de postura. Toda essa ambientação trazida pela série agora, já numa ótica, fechando aqui uma ótica da nostalgia reflexiva, é importante a gente não deixar no esquecimento o extremismo, que a violência física e moral contra as mulheres, pessoas LGBTQIA+, esse ambiente conservador que traz muito a questão do racismo, a xenofobia, a desinformação que vai ser bem tratada no próximo capítulo, o anticomunismo. Para que essa memória cultural que a série apresenta, ela possa ser como um espelho invertido, assim como o mundo sobrenatural é retratado no mundo invertido. Mas dessa vez isso não deve se repetir, nem mesmo como farsa. Agora, capítulo 5, as leituras do RPG do Pânico Satânico. RPG, Role Playing Game, é um jogo que brotou do terreno fértil dos anos 70, da época da Guerra Fria, Guerra do Vietnã,
e a juventude, então, tinha que mostrar algumas formas de intervir dentro, né? E aí, a partir daquele campo fértil da literatura fantástica de Tolkien, Ursula Le Guin é, fomentou esse ambiente para que dois grandes gênios que a gente considera, Gary Gygax e Dave Enes, criassem esse jogo, que eu joguei nos anos 90, sempre que der ainda tem que voltar a jogar, inspirado em jogos de estratégia e fantasia. Eles criaram o primeiro RPG, o Dungeons and Dragons. Tratamos nesse capítulo do pensamento mágico e magético circular de William Flusser, que descreve que é uma forma de raciocínio que tem uma relação mágica com as imagens, incluindo as imagens mentais, as crenças, calcadas em sentimentos e menos as causas e efeitos do fato, sendo opositor ao pensamento tempo histórico linear, que é baseado em textos e pressupõe relações de causalidade. Aí, conforme o professor Vinícius, no pensamento mágico e magético circular, o olhar circula pela imagem, retirando dela seu significado de uma única só vez, assim levando a julgamentos rápidos e a condenação pela confirmação de crenças já pré-existentes. Aí falamos do pânico satânico, que é um fenômeno sociocultural que surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e 80. E muito pode ser explicado a partir da questão da tecnologia de informação, que vão fornecendo cada vez mais ferramentas para que grupos fascistas ou proto-fascistas construam imagens visuais ou textuais que atinjam emoções mais básicas, como medo e ódio, de grande parte da população. Esse ambiente foi criado a partir de fatos que ocorreram lá nos Estados Unidos, como o desaparecimento de James Dallas Egbert, e cujo detetive contratado pela família acusou Dungeons and Dragons como responsável pelo seu sumiço devido ao adolescente ser um fã de RPG. Foi retratado no filme Zen Monstros com o ator Tom Hanks. Aí teve um caso também famosíssimo, que é o do Irving Colin, que se matou devido aos seus problemas, situações de saúde mental, mas a mãe denunciou o RPG como causa, e virou matéria na época na Newsweek, e foi usada como referência forte para a quarta temporada do Stranger Things. E o caso que inspirou a formação do grupo Hellfire na quarta temporada foi o grupo criado pelo Damien Eccles em 93, que foi acusado de conspiração satanista e envolveria em assassinato de crianças em rituais. Ele era um fanático por RPG, como eu fui, e heavy metal, e foi suficiente para que o jovem fosse associado a uma série de assassinatos cruéis que ocorreram na cidade dele. Ele e seu grupo foram condenados, sendo ele condenado à morte e seus amigos à prisão perpétua. Décadas depois, foram inocentados a partir de exames de DNA. Na primeira temporada, temos a representação do RPG, inicialmente no ambiente em médio, no porão da casa do Mike, mostrando uma pequena mesa ao redor onde estão sentados, um abajur que fornece uma luz aconchegante, dá um calor ao momento, uma sensação de calma, né? E as crianças vestem roupas típicas dos anos 80. É uma versão lúdica do RPG na primeira temporada. Já na quarta temporada, a mudança do cenário, eles já são mais velhos, seus 14, 15 anos, e tem um mestre deles que já é um aluno reprovado, digamos assim, de seus 18 anos. Eles estão no teatro da escola, com luzes castiçais de velas, lâmpadas que imitam velas, criando todo um mise-en-scène como se fossem tochas em um ambiente de masmorra, que é escrito nos jogos. Temos então o Dungeon Master, o Ed Manson, que é o líder do grupo Hellfire. Ele é acusado da morte de Chrissy, que foi assassinado pela criatura sobrenatural Vecna. No começo da temporada, ele está lendo a revista Newsweek, que foi a referência daquele fato que aconteceu. Dungeons and Dragons, do jogo do demônio. E há uma conversa, já no segundo episódio, Jason, namorado de Chris, líder do time de basquete, ele está conversando com os colegas, querendo descobrir onde está Ed, que já acusou Ed de ser responsável pelo crime. Aí o seu colega, o Andy, ele fala: aposto que o Ed a sacrificou e drenou sangue para o diabo. Satanistas fazem isso. E diz: exato, isso é coisa do culto. E Lucas, que ao mesmo tempo é do grupo de RPG e também é do time de basquete, o Fire não é um culto, é só um clube de Dungeons and Dragons. É um jogo de fantasia, ele diz. Mas diz: eu sei que a pessoa errada pode jogar, ele pode surtar,
pode confundir fantasia e realidade, matar gente inocente. Tem relatos em todo o país, é uma epidemia. Eu acho que é desse tipo de pessoa. Ele se perdeu na fantasia, achou que Chris fazia parte do jogo doentio dele. E talvez nem ele esteja no jogo. Então vamos caçar o doido. Aí chega no sexto episódio, ele reúne toda a população, grande parte da população, para... Ele invade, na verdade, uma reunião da polícia com a população, chegando com um cartaz do clube, com a foto do clube do Hellfire, todos os seus componentes, dizendo que há um culto nessa cidade. Ele justifica tudo que consta nas temporadas anteriores, como a explosão do shopping, as mortes que ocorreram, a esses cultos que estão ocorrendo já na cidade de Hellfire. Ele se auto-intitula Hellfire. É um clube inofensivo, é o que eles querem que pense. Mas é uma mentira que eles vão que visa esconder a verdade. Aí ele começa o discurso inflamado dele. Ontem à noite fui tomado por um sentimento de desespero, mas aí me lembrei de Romanos 12:21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Deus sabe que a bondade enrola, muita bondade. Lutem comigo, vamos expulsar esse mal e salvar Rock juntos. Então temos aí o frustramento do raciocínio lógico de causa e efeito, do pensamento histórico linear, em prol da leitura de um texto bíblico do modo de pensamento mágico magético circular, construindo um discurso de ódio para justificar essa violência toda que se propõe a fazer. Se os textos estão sendo lidos como imagens, o impacto emocional, especialmente nas emoções, mas básicas como medo e ódio, podem obscurecer outros aspectos racionais de um discurso. Então, nesse caso aqui, temos a nostalgia restauradora, com a visual perda da decodificação dos acontecimentos factuais, o aprisionamento dessas pessoas na vivência de um passado idealizado, projetando seus medos e frustrações do inimigo eleito. E a nostalgia reflexiva pode ser vista no olhar crítico das pessoas que sofrem pânico satânico. No caso, a turma lá do Hellfire. Podemos concluir, então, que a desinformação já fazia parte do cenário dos anos 80 nos Estados Unidos, a partir da leitura rasa de informações, reforçando essas narrativas preconceituosas e conservadoras. Chegamos, então, aqui às considerações finais. Que os discursos nostálgicos atravessam o Stranger Things, colocando um diálogo com o contexto do passado e do presente, nessa ótica de restauradora, reflexiva, que o mercado da nostalgia é próspero para a indústria cultural, faltando produções, a partir do resgate de uma memória vivida por certos públicos, como no meu caso, e alcançada de maneira mediatizada por outros, como a geração que assiste uma série dessa e consegue entender pelo longo da época. Ou ver filmes antigos com um olhar também nostálgico, mesmo não tendo vivido a época. Observou-se de modo particular como a Netflix e a série se escreve no contexto do capitalismo Big Data e usa essa estratégia de grandes volumes de dados deixados por usuários nas plataformas online, a questão da gratificação. Nota-se na série, então, em tom de farsa, o retorno desses discursos extremistas que privilegiam a repetição de preconceitos e do uso de narrativas que incentivam o racismo, a homofobia, a xenofobia, a intolerância por meio de viés de confirmação de crenças. Aí, trazendo um pouco para o ambiente atual, esses discursos extremistas voltam sempre. Esse ano tem eleições nos Estados Unidos novamente, e Trump se coloca como possível candidato pelo mesmo discurso, xenofóbico, principalmente. No Brasil, houve uma tentativa de golpe de Estado, a partir dos discursos extremistas, após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022, com o discurso de intervenção militar, impulsionado por desinformação, fake news, publicados em plataformas online como o X, o antigo Twitter. Tivemos o retorno do pânico satânico, dando uma pausa ao fantasma do comunismo, a partir de vídeos como do pré-candidato ao prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, isso faz 2 semanas atrás, dizendo que foi uma Madonna, foi uma oferenda, digamos, para satanistas nos povos do Rio Grande do Sul. Outros temas que foram surgindo durante a pesquisa que podem ser tratados em um outro momento, a questão das lost mídias e mídias físicas, com esquecimento de conteúdos, às vezes não estão disponíveis em nenhuma plataforma, ou músicas que saem do Spotify. E se você não tem acesso à mídia física, talvez tenha decorrer até recursos de pirataria. Né? O uso da inteligência artificial foi pauta importante da greve em Hollywood, para roteiristas e atores no ano passado. O James Earl Jones, que é a voz do Darth Vader, vendeu para a Disney eternamente o direito de uso de sua voz para o Darth Vader. Do outro lado, o oposto, Scarlett Johansson não aceitou a negociação de ChatGPT, mas mesmo assim, de simular a voz dela no filme
estão colocando uma voz bem parecida com a dela, a nova versão do chat GPT. Encerrando, o retorno ao passado é uma tentativa de restaurar o lar perfeito, um sentimento bem representado, no caso aqui da nostalgia restauradora, no último verso do poema Aniversário do poeta Fernando Pessoa, e seu heterônimo Álvaro de Campos. Ele fala da raiva de não ter trazido o passado roubado na auge dele. E o mesmo poeta agora, já traduzindo o sentimento da nostalgia reflexiva, com o heterônimo Bernardo Soares, no livro do Desassossego, ele fala sobre o passado de uma outra forma. Meu passado é tudo quanto não consegui ser, minhas sensações de momentos idos que são saudosos. O que se sente exige um momento. O passado este há um virar de página e a história continua, mas não o texto. Agradecendo vocês por esse momento e deixando essa imagem aqui do próximo filme, Divertidamente, que vai ter o sentimento da nostalgia presente. Tá? Obrigado. Bom, gente, então vamos seguindo aqui com o protocolo, né? Letícia, acho que só o protocolo que segurou, viu? Oi? Tenho vontade de continuar toda a sua fala, cara. Podia ter sido melhor, especialmente sobre aquilo que a gente viveu aqui nesse lance do pânico satânico. Lembrando que tudo chegava no Brasil com atraso. Então, o mesmo pânico satânico que acontece nos Estados Unidos nos anos 80 foi experienciado aqui no Brasil com aqueles casos, não vou lembrar exatamente o que aconteceu, mas uma menina morreu no cemitério, e aí foi diretamente associado, na época, como sempre se faz com desconhecido, um RPG, que naquela época começava a enraizar por aqui. Muito bom. Muito bem. Então, vamos seguindo aqui com os professores, né? Vamos fazer as audições. Eu vou convidar primeiro a nossa professora convidada, né? Vamos aqui, apresentando o TG de Gol, então, professora Sabrina, então. Obrigada. Eu vou conversar primeiro agradecendo o convite de vocês, né? E, assim, para mim, foi uma coisa muito rica ter acompanhado todo esse processo. Nós finalmente nos conhecemos ao vivo, não online, mas desde o seminário, no PPG-Com, eu venho acompanhando o trabalho. Então, assim, muitas das questões que foram colocadas no seminário, eu já vejo que se mantém. Tipo, e isso é muito bom, mostra muita maturidade também em uma construção de um trabalho de mestrado. Eu mudei completamente o meu tema. Eu fui para um lugar, fui para outro, tudo. E eu vejo que você se mantém no tema e você vai resolvendo questões e criando o texto de uma maneira que mantém a sua personalidade, vamos dizer, entendeu? Então, eu vou fazer alguns comentários também calcados nesse processo. Eu acho que, como a gente estava falando, é algo que, primeiro, ainda bem que eu não estou esperando feriado, porque não só comemorar, mas eu acho que tem muita coisa a ser conversada. Na sua leitura, tem muita coisa, vou fazer muito mais comentários do que, e querer saber também, principalmente com relação aos próximos passos, né? Do que até críticas mesmo. Eu acho que muito do que eu coloquei, do que Vinícius colocou na qualificação, eu já vejo atendido. Então, eu vou comentar mais devidamente, assim, mas de uma forma geral, eu acho que a estrutura como um todo, ela está muito boa, ela está muito equilibrada, em termos de quantidade de páginas, em termos de como você divide o assunto, como você consegue, de uma forma direta, numa escrita que foi muito boa para mim de ler, tratar de temas complexos e relacionar com o tema como um todo. Você está falando de cultura pop, então é muito importante, eu acredito, que pensar na forma também em termos de linguagem. E que foi isso que eu vi na sua própria apresentação em tudo. Você não está tratando só de uma forma discursiva desse tema. Tipo, esteticamente, em termos de experiência de leitura, em termos de experiência de apresentação, eu acho que isso tudo deve ser muito bem analisado. É algo que me deu muita felicidade de fazer parte, sabe? Assim, me deu muita satisfação. E eu vou ficar tirando e colocando óculos, porque essa lente de perto está péssima. Eu vou aqui fazer alguns comentários em específico. Tipo,
uma das coisas que primeiro me chamou a atenção, já lá no seminário, foi justamente essa questão da criação com algoritmos. E que era uma coisa que, a princípio, você sabe, da seriada de Stranger Things, com base no Big Data, com algoritmos, tudo isso. E era algo que você não sabia se ia colocar no primeiro momento, tudo, e eu acho que depois você coloca de uma maneira muito boa e que não foge dos seus eixos temáticos principais, que são justamente esse debate com a nostalgia. Então, é algo que eu consigo ver do começo ao fim, principalmente quando você vai para a conclusão e você deixa alguns temas também que a série vai tocar, em aberto para serem depois explorados em questão, é se manter com a nostalgia como tema e também indo para essa divisão com os eixos temáticos. Então, eu acho, algumas coisas me chamam a atenção, como essa relação do passado e o presente, que é colocada pela nostalgia. Eu acho que você faz muito bem isso. Partindo logo dos pontos principais que eu vou falar agora. E eu acho que você resolveu bem da qualificação para cá, foi com relação à cultura juvenil. Porque eu lembro que na qualificação tinha uma ideia de conceituação mais forte com relação à juventude em si, e não cultura juvenil, que eu acho que resolve de uma forma muito melhor e não lhe afasta do que você está realmente falando. A gente entende o que você está falando, qual é essa ideia de juventude, mas não necessariamente precisa fazer todo um caminho teórico, que refazer todo um caminho teórico que vai falar não apenas de cultura juvenil, de consumo de cultura pop de uma forma específica, mas que podia entrar até por esses debates geracionais, conceitos de juventude e tudo isso. Então, eu acho que você resolve muito bem, tanto em termos de como você coloca o discurso, quanto em termos textuais mesmo, porque na versão da qualificação tinha algumas informações mais diretas, em torno de leitura, disso tudo, e aqui você resolve super bem. Então, foi muito bom fazer essa leitura e essa comparação. E outra adição boa também, assim, aprofundamento do discurso, foi com o Joseph Van Dyke, que eu lembro que tinha falado da questão de memória midiática, né, que ela fala muito, e você trouxe também o trabalho mais recente dela sobre Big Data, plataformização, tudo isso. Eu acho que foi bem... foi um ganho muito bom também nesse sentido. Então, assim, no caso dos capítulos, acho que no capítulo 1, a conceituação da nostalgia, ela desde a qualificação, eu acho que ela já está muito bem conceituada, esse debate entre a nostalgia restauradora e reflexiva. Eu acho que ela também está tanto bem conceituada, como ela vai se aprofundando dentro da sua análise. Eu consigo ver muito bem o papel dessa aplicação, porque esse é o ponto principal do debate, não é algo que é acessório, e toda essa questão de contexto, e principalmente essa questão que você vai trazendo, que eu lembro que no começo você estava centrado um pouco na questão da memória coletiva, memória tudo, e você vai trazer esse debate sobre a mediatização da cultura e esse contexto imediatista que ele se desenvolve de forma bem interessante. No primeiro capítulo ainda, as minhas versões estão um pouco diferentes, porque eu fiquei comparando o PDF com o Word, mas eu acho que é na prática 18, tem uma questão que eu fiquei pensando depois, assim, também, dessa ideia que você traz do passado mediatizado que se torna consumível, e de uma crise com o passado e com o futuro, que a nostalgia emerge como uma estratégia para incentivar esse consumo dentro dessa crise. Aí eu fiquei pensando assim, se essa crise não seria, de fato, um sintoma, assim, de tudo isso, todos esses problemas, sabe, de uma certa circularidade mesmo que a gente percebe dos discursos, de recorrências, de novas montagens e de formas, ao mesmo tempo que são restauradoras, vamos dizer, de uma nostalgia, abrem espaço também para uma reflexão.
que é o que a gente vê em várias outras temáticas que aparecem como bullying, causas LGBTQIA+, entre outras, que não estavam tão fortes no discurso oficial, midiático daquela época, mas elas existiam, elas estavam lá, algumas vezes elas eram até celebradas por boa parte dessas obras que a gente colocava, e que aqui elas já aparecem com a releitura crítica, né? Então, assim, são questões que eu vejo mais de uma forma filosófica mesmo, né? Se não seria uma causa de um sintoma, se essa volta também, se essa nostalgia não seria uma forma da gente entender o que passou, seria assim. Eu, ao menos, tinha uma impressão, antes de 2016 ou 2014, que a gente ia para frente, e principalmente em termos de discurso, de tecnologia, do que é o mundo, e até de uma ideia que hoje os jovens, meus alunos, chamam que é de retrofuturismo, né? Do que seria o mundo hoje. E o que eu vejo é que, não, muitas ideias que a gente via como pertencentes a um tempo, elas voltam, muitas posturas, isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, também, muita coisa que a gente aceitava de uma forma como ficou lá, isso não é mais problema. Como não enfrentar de frente, ele também volta e a gente também enfrenta de outra maneira. Então, eu vejo muitas dessas questões como algo assim, mais para se pensar mesmo, e eu acho que, de repente, para outros passos, eu acredito que você vai querer continuar na vida acadêmica, eu espero, entendeu? Eles podem abrir outros espaços. Outro ponto que eu destaco aqui, que eu acho que você fez um debate que atualiza muito essas questões da indústria cultural, que atualiza muito as questões de por exemplo, foi com a indústria cultural. Que a gente tinha, na versão da qualificação, acho que você só se referia à indústria cultural, então a gente falou sobre essa possibilidade de conceituação, e você foi bem além, assim, eu acho que pensar nessa atualização, situar, primeiro, ter esse cuidado de situar no tempo mesmo as ideias, no contexto, em como era a mídia naquele momento, os autores, tudo isso. Pensar nessa ideia de pesquisa de público, de tudo isso, como algo que já existia dentro da mídia. Até se a gente for pensar nas narrativas audiovisuais, cinematográficas, às vezes eu fico, nossa, a gente está contando as mesmas histórias, assim, passando, sabe? Repetindo muito, mas com essa adição desse fator do Big Data e de tudo que está envolvido nisso. Então, eu acho que você faz uma comparação muito boa e também a ideia de autenticidade, que você vai trazer depois com o Benjamin, tudo, nesse debate em torno da aura, essa troca assim, do espaço único, da experiência única, por um lugar já conhecido, que traz conforto, eu acho que é um debate, assim, inclusive, que dá para aprofundar muito em termos de... Isso dá um artigo todo, assim, e é uma coisa, assim, a obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica mesmo, eu acho que desde a graduação é um texto que, às vezes, tem 3 disciplinas de uma vez trabalhando, sabe? E esse debate em torno da aura e de várias outras conceituações que Benjamin traz, e eu gosto muito de Benjamin do aspecto ensaístico, justamente porque ele abre essas possibilidades para a gente, eles dão essas possibilidades de atualização que elas não necessariamente estão tão fechadas dentro de aura é isso, eu vou debater dentro desse conceito. Então, acho que como você traz essa busca por esse lugar de conforto, só isso, assim, é opção de vocês, mas só isso já traz algo muito interessante. E outro ponto é quando você vai falar de quando o Benjamin fala da reprodutibilidade, quando ele vai falar do cinema, né? Porque, tipo, se a gente já pensa nas mídias, nas imagens técnicas mesmo, como reprodutíveis em si, como algo que... Quer dizer, fotografia, ela começa sem a reprodutibilidade, mas muito rápido, quando vai se popularizar, tudo, ela vai para a reprodutibilidade. Mas o próprio cinema, pelo próprio custo, por tudo que está envolvido, tipo, mesmo um filme com um baixo custo, ele envolve, no mínimo, pessoas. Então, a gente já vai ter um custo, tudo para
produzir, sabe? E ele exige essa exibição. Então, eu acho que vem muito quando a gente vai pensar também nesse contexto de produção de seriados como Stranger Things, que é 30 milhões por um episódio. Então, a gente extrapola esse contexto do cinema como esse ponto como esse ponto. Então, tem outros pontos aqui que você vai colocando também, dessa personalização de algoritmos, dessa criação de bolhas e dessa reafirmação de certezas que elas geram também essa, tipo, a desinformação, ela muitas vezes vem por essa leitura. Acho que eu não estou me referindo assim, vai se aprofundar bem mais da referência. Eu gosto muito de Pulse, eu gostei muito da leitura que você fez de Pulse, tudo. E eu acho que vem tanto dessa leitura superficial, como muitas vezes dessa ânsia que a gente tem e que eu me vejo como avaliadora. Às vezes eu estou vendo sua apresentação, mas no lugar de eu estar completamente entregue a essa apresentação, eu estou, eita, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Então, eu acho que vem muito disso, dessa confirmação de viés. Então, isso apressa também a minha leitura. Isso também faz com que a experiência ela seja interrompida por uma perspectiva de futuro. Então, me veio muito isso. Então, nossa, ainda tem muita coisa que eu vou narrar. Tá? Então, a parte... Não. Eu vou querer. Eu vou procurar. Assim, eu até li bastante de Pulser, sabe? Mas teve alguns que eu fiquei um pouco presa. Assim. Eu tentei ler Pulser em alemão, não deu certo. Ah, bom. Vai falar com o normal então não. Espero aqui que você pode conversar mais fácil. Mas assim, eu gosto muito assim, das possibilidades. Eu acho que tanto o Pulser quanto o Benjamin, eles dão essas possibilidades para a gente. São autores assim, que até a filosofia da caixa preta mesmo, eu acho super original. Pulser dizer que ele vai escrever um texto sem referências, sem citações, por mais que você perceba as citações e referências. Mas aí já é outro ponto também, né? Mas tanto Pulser quanto Benjamin são todos esses. Então, bom, você vai depois falar sobre a nostalgia e a cultura pop. Eu acho que você faz uma releitura muito boa, assim, muito completa mesmo. Principalmente quando você vai pensar nessas diferentes possibilidades. Eu acho que alguém aqui, ao menos você, falou de Friends. Então, ela aparece aqui também. E uma das coisas que me desperta curiosidade também é essa produção mesmo que a própria plataforma, como a Netflix, tem, e através da simples exibição de coisas de outra época, já há outros debates e outros discursos a partir da recepção por outras gerações, né? Eu tenho acompanhado muito os debates em torno de Sex and the City. E, tipo, eu super esperava, assim, que... Eu não posso afundar tanto, não, mas, tipo, eu super esperava, porque com Friends e com How I Met Your Mother, teve muito um foco em questões ruins. Não é muito diverso, sabe? Muitas vezes, assim, tem algumas piadas homofóbicas e tal, que datadas. E com Sex and the City eu já senti que o debate era muito mais em torno do Carrie vai ficar com porque ela não quis a Wendy, né? Porque ela não quis Nick, Zig. Eu fiquei, nossa, tem questões tão problemáticas também que poderiam chamar a atenção, mas não. Tipo, foi muito forte esse debate de, poxa, por que Carrie é tão ruim no amor? Por que aquela é um cara que é tão... Eu apoio isso. Né? A série. E aí, eu andei lendo uns dois falando sobre isso. Eu vi algumas reportagens falando que o público juvenil de agora descobriu. E os que estão realmente interessando estão tendo uma outra visão. Uma
das pessoas que foi entrevistada falou que as pessoas que estão assistindo Sex and the City, que é dos anos 90, né? Sim. Que estão assistindo agora, eles já veem que Sex and the City, desde o passado, abriu mais para personagens homossexuais, Sim. para todos os tipos que aquela época todo mundo ficava assim, foi uma das primeiras séries que trouxe como personagem central um homossexual. Sim. E não tratou ele como uma coisa característica. Ele é um homossexual perfeito. Não fantasiou, não transformou ele, aceitou do jeito que aí foi muito bem trabalhado. E os jovens de hoje estão assim, ó. Como assim? Sendo que hoje você, quando você fala que é homossexual, a pessoa já fica sem ser, né? E a própria questão da sexualidade feminina, o protagonismo feminino, eu acho que ele é muito bem trabalhado, né? Então a gente vai vendo, mas teve uma versão recente do Sex and the City que eles tentaram, então tiveram questões como a apropriação cultural, tipo a representação beleza, tinha homossexualidade, mas não era LGBT de uma forma mais abrangente, então elas tentaram tratar disso. E aí eu acho que é muito mais problemático do que ter se mantido como estava. Mas é super interessante a gente pensar nessas releituras, assim, tanto por parte da mídia, quanto por parte do público em si. E não só na produção, mas essas próprias plataformas, elas dão essa possibilidade, sabe? Por mais que a gente tenha essa questão de eu escolho o que eu vou ver, o algoritmo não me deixa escolher muito, né? Você tem que se esforçar para buscar. A Netflix ela é bem complicada de você sair um pouco disso. Então, eu acho que tem questões bem interessantes que você levanta. Aí você vai continuar com o debate sobre memória midiática, tudo. E eu acho que você continua muito bem nesse debate sobre a nostalgia como recurso mercadológico. Então, faz esse levantamento de anos incríveis, que eu lembro de uma forma super nostálgica, sabe? Assistindo tudo. E também já trazendo essa questão da visão crítica do passado, de Mad Men. Então, assim, tem muitas questões interessantes que você coloca e traz aqui. E também essas possibilidades de uma reciclagem, vamos dizer, e é uma das possibilidades fortes que a gente tem na imagem técnica, é justamente no som e em todos os meios técnicos, essa possibilidade de reciclagem. E que ela corre o risco de ela virar uma apropriação que ela sai do contexto também. Então, tipo, a nostalgia, mesmo ela sendo restauradora, sabe, ela me dá a possibilidade de receber de uma forma reflexiva, mas a apropriação não necessariamente. E eu vejo que, assim, quando traz Kate Bush, por exemplo, Kate Bush, isso poderia super ter acontecido, mas abriu um espaço para que a juventude atual pensasse que tipo, não era a música que eu lembrava dela, sabe? Então, é algo que eu acho que é bem interessante que você traz também. Então, eu vou passar um pouco só para não ficar tanto tempo no capítulo 1. No 2, você vai trazer essa ideia do mercado da nostalgia mesmo. Eu acho que a questão da Big Data ela é bem aprofundada, e quando você trouxe, como eu falei, a questão da indústria cultural, complexificando toda essa questão, ela ocorre de maneira bem interessante. O texto de Van Dyke, os textos, eu acho que tem algumas citações, né, dela, e esse aprofundamento, tanto no texto de Fernanda Bruno, como Carlos Gilberto, da datificação, ele está bem completo, bem interessante também. Tem um ponto que você traz aqui de Fernanda Bruno, que é de uma questão de mudança de lógica, que a gente sai dessa lógica de memória, vamos dizer, como algo que gera o esquecimento, tudo isso, e quando a gente vai para a questão da datificação e para o arquivo digital, para que se produza o conhecimento é necessário uma ação deliberada. E isso depois você vai dizer que vai abrir possibilidades para outras coisas, desses lost medias, tudo isso. Então, tipo, sim, tem muita coisa. Ao mesmo tempo que eu digo, hoje eu tenho muito mais opção fácil, mas eu tenho muito menos torrent, por exemplo. Sabe? Procurar torrent hoje tem um monte de filme que nunca vai nem virar torrent, porque ele já tem todas as proteções. Então,
controle em torno do que a gente vai rememorar também, ele fica um pouco mais complexo, né? Então, assim, eu vou só passar aqui rápido para não... Senão eu vou comentar todos os pontos, todas as páginas têm algum comentário aqui. Mas outro ponto que me chamou bem a atenção, ainda nessa parte, na página 36, é quando você vai trazer a questão da fiscalização das práticas de gasificação. Então, você vai trazer logo depois da declaração de privacidade da Netflix, traz todos os pontos que estão colocados, como são usados esses dados, tudo, mas o documento não menciona o uso de dados para criação de conteúdo, se resistindo a abordar suas aplicações para a função de recomendação. Então, assim, é bem interessante você trazer isso, pensar na pouca transparência na prática de uso de dados, porque isso, até essa própria ideia de criação, de propriedade, de tudo isso, a gente pensa como algo que é compartilhado, né? Então, abre para uma concentração muito grande de poder em uma das mãos e um trabalho gratuito que você está fazendo enquanto você paga, né? Inclusive, na instituição Bertô, na instituição Bertô sem avisar nada. Trabalhando. Essa questão desse... Igual a Matrix. Pois é. Eu acho bem interessante trazer isso e também, assim, essa questão que sempre está permeando, que é essa criação de um mundo previsível. Então, onde você tem essa volta desse lugar de conforto também, tudo, e essa falta de desafio, às vezes, sabe? Quando a gente tem que ter certezas em torno do que está sendo colocado. Então, acho que você coloca bem isso, o contexto também de debater sobre House of Cards, debater essa ideia de que ela é a primeira série original da Netflix, ela é uma remake, e ela já vem também de outra produção, de um livro. Então, eu acho bem interessante trazer isso aqui e também todas essas questões da escolha de Kevin Spacey, de David Fincher, de tudo isso, com base nas preferências. É monstruoso, né? Porque é esse cruzamento de informações que o algoritmo faz. Então, nessa mesma etapa, vamos dizer, no que eu coloco aqui na página 40, você vai trazer também a citação de Igor Palopov, que desde o começo eu achei bem interessante também, tipo, é um fio no Twitter, mas que ele abre muitas possibilidades. Eu só fiquei confusa aqui que uma hora você diz que ele é roteirista e depois você começa com um roteirista, né? Aí eu fiquei um pouco confusa que um leitor desatento pode pensar que o roteirista da série, da Netflix, entendeu? Tipo, é só uma pequena... Como eu não tinha muito o que falar na aula, aí a pessoa vai. Então, outro ponto na página 41, não sei se não lembro se é 41 ou 40, que mudou um pouco, a citação de Ribeiro, que é de Ana Paula Goulart Ribeiro, só para recuar, porque ela está com mais de 3 linhas. Só essas pequenas coisas. Isso muda mais a formatação. Ela não tinha 3 linhas, ela vai. Muda. É uma chatice. Mas só... Você faz um Google Docs, você faz o PDF, aí muda. Teve, tipo, uns 2 casos, assim. Aí eu fiquei, vou ver, mas aí passa um pouquinho. Aí, às vezes, começa meio para ver se tá, para não ter que fazer uma outra quebra. Às vezes eu eu tento falar de uma forma diferente algumas das palavras para já começar, não? Porque é bem chatinho, né? E aí depois você vai falar dessa questão das mudanças de curadoria também. Eu acho bem interessante essa questão de trazer o histórico da Netflix, das videolocadoras, tudo isso, e das redes de amigos, de tudo isso, por essa decisão de algoritmos mesmo. E que às vezes faz com que a gente não consiga nem compartilhar de tão rápido, né? Porque tem vezes eu mesmo, sei lá, se eu tiver
sábado, às vezes você acaba um seriado, sabe? Então, se ele não reverberar muito, não necessariamente você vai debater no TikTok, né? Então, isso às vezes acontece. São poucos que eu tenho visto ultimamente. Tem estratégia, eles lançam tudo junto, semanalmente. Eu gosto semanalmente, eu também gosto da Netflix. Então, assim, muda a experiência, né? Mas semanalmente você tem aquele tempo, principalmente esses seriados da HBO, quando eles produzem como seriados, A Casa do Dragão, quando estava em Succession, eu sentia nas salas de aula uma grande felicidade de assistir no domingo de noite e dar aula de roteiro segunda de manhã. Eu não chegava pensando, quem é que assistiu o episódio de ontem? Então, a gente muda essa experiência, né? Quando a gente assiste tudo de uma vez. Eu acho que a gente estava até comentando isso, de assistir as temporadas. Nossa, às vezes eu não me prendo em detalhes de tão rápido que eu vejo, porque eu quero continuar no fio narrativo. O Game of Thrones eu vi uma vez só, na última temporada. Não tinha visto. Gente, de uma vez só. Quantos dias? Semanas. E a gente fica com isso na cabeça, né? Mas quando era até DVD, você se juntava no geral com alguém para ver, né? Agora não necessariamente, deixa de ser uma relação de compartilhamento, de grupo, coletiva, para ser individual. Então, ou mediada por meios como o TikTok, mas que tem que ser na hora. Tem produto que ver na hora. Eu senti isso com, não é seriado, mas com Barbie, o filme. Eu fui ver com Letícia, eu queria ver no primeiro ou segundo dia, senão eu sabia que não valia mais a pena ver, porque eu já tinha me falado tanto de Barbie que ia esgotar. Perde o time. E quando vem gente falando, ai, gente. A expressão em inglês é FOMO. Sim, Fear o of Fear of Missing Out. Então, é Total. essa necessidade urgente de consumo para que você esteja inserido no debate. Sim, Ainda que o debate seja só você jogando para a sua própria tela. sim. Eu tenho uma falha disso que é com Breaking Bad. Eu esperei o hype baixar e ainda vou ver. Algumas eu espero, mas como Verdade. Então eu nem pode botar uma mais. Falei com o Breaking Bad. Bom, Se eu confessar agora, quanto outro. Mas Breaking Bad vale a pena. Vai, mas eu tô esperando, assim. Agora é o momento que eu tô jogando e volta chave. é uma boa. Eu tento fazer isso também com alguns seriados, mas eu vou fazer minha listinha, porque às vezes não dá nem tempo, sabe? Às vezes você vai direto, é muito tempo de tela. Aí você vai, e tipo, Netflix eu nunca faço isso, mas você pode assistir em velocidade acelerada também, né? Pelo amor de Deus. Gente, eu acho que eles não devem ouvir nem áudio em velocidade. Nem Essa áudio. é aguente. Não, é Você não tem muito. esse tempo, Mas é trabalho. muito Talvez no estranho, chat, porque, sim. tipo, um amigo que tem um filme na Netflix, que é filme brasileiro, tem uma temporalidade mais lenta, ele soltou uma piada um dia desses, dizendo, nossa, dizem que meu filme é ótimo com velocidade 2. Aí imagina, tipo, tu produz o teu filme, sabe? Vou longa, no Nordeste, no interior, aí eu só vou vendo 2. Aí tipo, é outra experiência, né? Mas é isso, dizer assim, essa juventude então não sabe assistir, é um ponto que o Beto toca no trabalho, que é importante, essa questão do algoritmo. Como as coisas estão sendo construídas, tailor-made, para a sua audiência, dialogando direto com a sua audiência, e como o Beto coloca, alimentado diretamente por algoritmos, que produz hoje, com a IA, o algoritmo produz sozinho conteúdo. Que é outro ponto que você coloca como possibilidade. Porque tipo, a gente já teve greve de roteiristas por causa disso. Black Mirror já falou sobre isso. Sim. Já tem. Como é que a linguagem ali? É bem assim. Tem um filme que é o Congresso Internacional. É com a atriz que faz Claire. Tu já assistiu? Não vi ainda, talvez. Porque fala sobre isso, que é uma atriz em decadência que vendeu a imagem dela para grandes corporações. Já é um filme meio antigo, é um de House of Cards. Eu fico, nossa, hoje é real, né?
Então, tipo, até toda essa previsibilidade ela é colocada. Mas tem umas coisas legais, tipo, você vai falar que, quando você fala da questão de escolherem Kevin Spacey e tudo, tem uma questão que eu vejo muito interessante em Stranger Things, que é o Winona Ryder. Sim. Que... Ela foi pintada. Sim, e ela estava super sumida, né? E na segunda temporada, Assim, o namorado dela, o Bobby, que é o Sean Astin, foi... Não era meu filme predileto quando eu era criança. Eu amava. E agora, na próxima temporada, vem ela do futuro, Sarah Connor, atriz Linda Hamilton. Linda Hamilton vai estar na última temporada. Olha, eu fiquei muito feliz, inclusive, de saber que daqui a máximo um ano saiu, né? Que é entre o final desse ano e ano Nós que estamos vem. filmando agora. Vai demorar. Daqui vem mais muito em breve. O caso do dragão demorou não agora que vai sair. Espero que saia. Olha, gente, eu estou esperando o autor concluir a saga dele do Guerra de Fogo e Gelo, que deu origem ao Guerra dos Tronos. Ele não terminou o livro. Isso barrigou toda a última temporada, né? Mas eles também estragaram demais, né? Usando com a inteligência artificial para escrever, eu estou com medo. Porque tem uma coisa que é a criatividade humana, né? Então, às vezes eu acho que a gente, se baseando só em dados, no que deu certo, às vezes não, no geral, perde o fator da imprevisibilidade, da criação, sabe? Do gênio criativo mesmo, que é uma coisa que é um grande problema na produção cultural e criativa de hoje em dia, né? Tipo, tanto em termos de escrita quanto design, por exemplo. Design é quem mais reclama disso, porque... Vocês perceberam os easter eggs aí na apresentação que eu fiz na IA? Fez tudo em IA. Tem cara de IA e é IA. Ai, eu achei muito como é. Foi uma provocação para vocês. Eu lembrei muito daquele filme. Meu Deus, era um filme da Disney dos anos 80, que era para ser um sucesso, e assim. Flopou completo, aí foi refilmado. Eu vou lembrar. É um dos filmes da Disney que flopou nos anos 90, mas virou um grande cult classic, que é o Atlantis. Mas não foi. Tem a mão de ninguém menos que Mike Mignola, que é o cara que criou o Hellboy. Ele fez toda a arte conceitual desse filme da Disney. Esse que eu estou pensando é um que era sobre. É um stop motion ou live action com. Eu acho que um CGI também. Que era sobre programação. Era um programador que entrava. Mas essa questão da costura e como o algoritmo ele também não Tron? Tron. Eu lembrei daquele. Tron. Também, né? O cenário de Tron. Tipo, não tem umas. Em paralelo com Stranger Things, o próprio Steven Spielberg usa as mesmas fórmulas que foi considerado um fracasso de bilheteria. É o Super 8. É do DJ Abrams. São as isso, a produção do Spielberg. Eu acho. E é um bom filme, né? Eu gosto. Mas é a mesma atmosfera, bebe na mesma fonte da 5 nostalgia, anos antes do Stranger Things. apresenta a mesma fórmula mágica do Goonies, de ser um bando de crianças que de repente se depara com uma situação, vai enfrentá-la, que é o que está em Stranger Things e que não fez sucesso. Talvez eu tenha gostado por isso, eu já ter sido tanto tempo depois de Goonies. Pode ser, mas eu sinto, quando eu comecei a assistir, principalmente o primeiro episódio, ou a primeira temporada, depois eu perdi um pouco. Tipo, da terceira em diante, Stranger Things, ela não me chamou tanto na primeira. Mas eu me senti muito no universo de Goonies. Porque eu tava, não sei se eu vou estar falando tanto desse seriado. Comecei a ver, foram 2 dias. Assim, maratonei, assim. E aí eu senti muito, abduzida total. E olha que eu tava viajando, eu tava bem feliz, eu não fiquei feliz. Mas não tem quando você entra. Muito, assim. E mais algumas questões que você traz, que coloca, apesar de você escolher como temas a Guerra Fria e o pânico satânico, eu acho bem legal a atenção, como eu já falei, que você coloca na temática LGBTQIA+, sabe, de bullying e outras questões que eu acho que abrem
o campo. Eu vou ser mais rápida, senão eu vou ficar aqui muito tempo, mas, tipo, em termos metodológicos, eu acho que desde o começo, na verdade, desde antes da qualificação do seminário, você já está trabalhando muito bem a metodologia de vocês. Então, assim, eu gostei muito de como fez e também desse debate entre programas e entre programa e fluxo. E, tipo, traz muito para essa ideia mesmo, do que é assistir, tipo, quando eu digo que eu vi Stranger Things em 1, 2 dias, eu queria estar naquele fluxo. Para mim, por mais que eu goste, beleza, gosto de alguns seriados, como BBC, que é uma vez por semana, mas eles têm um formato que é diferente. Tipo, Succession eu não conseguiria assistir no mesmo ritmo que eu assisti Stranger Things. Eu adoro Succession. Não é o momento que eu quero ver isso aí. Mas ele funciona debatendo uma vez por semana, porque eu demorei assim a entrar, era porque ficava meus amigos dizendo, tem que assistir, tem que assistir. Que negócio chato. Uma que tinha 2 temporadas já vi uma vez só, foi o The Bear. Eu não vi. Fantástico. Eu assistirei. Você acha que foi tão importante que na última novela da Globo à noite, a palavra que a Glória Pires mais falava nos últimos anos era sucessão. É um termo só de advogado, E era um tema que era da série, que foi abordado muito tangencialmente na novela, mas o uso constante da palavra remetendo ao sucesso. Fala mais inventado, né? É verdade. E eu gostei muito, assim, mas eu fui gostar mesmo, entrar em Succession, quando eu consegui entrar no ritmo. Não foi pelo binge watching. Como ela não é uma rápida, assim, até a experiência ela muda, tipo, é mais sutil. A própria, depois você vai fazer na análise tanto o contexto quanto a estética. E eu acho isso super importante, porque tipo, quando a gente vai ver a análise estética, que inclusive eu gostei muito assim de como foi colocado, eu acho que trouxe questões importantes, como escolha de tom de fotografia, cenografia. Você vai trazer também algumas curiosidades que eu gostei muito de saber. Eu gosto da parte de direção de arte, da aula de direção de arte, mas tipo, sobre a reconstrução da prisão de Kamchatka, que aí vai trazer o contexto, depois tudo. E quando a gente vai fazer essa análise estilística mesmo, trazer esses elementos de planificação, a gente vê que o seriado ele também é feito para ter essa fluidez, para que a gente siga no ritmo dele. Até as passagens de oposição, tipo, a cor da União Soviética é um tom azulado. A gente vê, tipo, aí outro ensolarado. Então, isso facilita com que a gente, mesmo de maneira inconsciente, tome um lado. E aí é o que você depois vai colocar, assim, que você vê mais forte o lado da nostalgia restauradora, mas também com alguns pontos de nostalgia reflexiva. E eu acho que na forma eu vejo isso também. Já quando eu vou assistir a outra comparando Succession, nossa, eu tenho que parar e ver. Porque é uma série que tem muito aquela câmera quase jornalística, sabe? Então, eu vejo... É um lugar onde eu não deveria entrar, não é um universo. Você torce pro que você acha, entre os piores, o que você acha mais legal. Você torce pelo mal. Todos são canários. Todos são, isso é. Mas tipo, você vê essa sutileza até nessa análise estilística. Tipo, eu vejo muito o uso do hack focus, por exemplo. Tipo, a câmera ela não recorta tanto, ela não vai lá enquadrar. Ela vai pelo movimento de lente mudar a situação. Nossa, isso já dá um outro entendimento. Tipo, e assistir de uma forma rápida você vai perder também, né? Então, eu acho bem interessante trazer. Eu acho que você trouxe de uma forma descritiva, nos capítulos 4 e 5, muitos elementos interessantes, mas eles ainda teriam mais coisas se você quisesse, sabe? Porque... Se for como professor de história, é hora de parar. Mas porque tem muitas ideias, mas no tempo, mas eu vou colocar uma
Colocou até na apresentação, né? Isso aí. Eu caí na besteira de mostrar para ele. Ele não, print, Segue. eu vou usar. Mas é bom a pessoa. Uma coisa é muito difícil, assim, o mestrado e doutorado, eu acho que você passa por uma fase que pode ser tanto de eu não quero ver por muito tempo esse meu objeto, ou eu não consigo me desapegar dele. E no momento que você volta, você vai querer ver coisas que você não Foi viu difícil antes. voltar da qualificação para a etapa final. Tem que rever e aí outro olhar. É bem. E assim, isso são só sugestões, porque eu acho que está muito bem colocado. Eu vou falar aqui por cima só e concluir, porque eu acho que eu já estourei muito meu tempo, né? Então, eu vou. Amanhã é feriado, então pronto. Mas só depois você vai para o debate também sobre desinformação. Eu acho que o tempo todo você elenca muito bem esse equilíbrio, mesmo que a série tem, entre se colocar no entremeio. Tem uma nostalgia restauradora e uma nostalgia reflexiva, sabe? Mas, às vezes, até eu manter isso, você vê esse local dúbio, às vezes, como muito mais que restaurador. No final, é um produto que a gente gosta muito e que a recepção, inclusive a gente não sabe como vai ser nas próximas gerações, pode gerar na gente modificações, mas não necessariamente que o texto está querendo. Isso é uma das coisas das imagens técnicas mesmo. Elas vão gerar leituras diferentes, assim, inclusive descontextualizadas, com memes, com tudo isso, tipo, o Nazaré Amarga é meme internacional, não é? Só brasileiro, né? Você vai no BuzzFeed internacional, tem Nazaré. Como é que esse povo está dando crédito a gente? Eles nem sabem, assim, virou uma descontextualização, né? Então, acho que é bem interessante isso. Eu não vou entrar tanto no da desinformação e difusão, porque senão eu vou estourar ainda mais no tempo. Eu acho que você vai trazer mais, mas eu super concordo, gostei muito dessa parte também, tipo, esse pensamento circular também, e até, tipo, o Husserl, ele vai falar, né, quando ele escreve, que é em 1984, eu acho que ele lança Filosofia da Caixa Preta, que é um modo de viver ainda pouco definido. Então, assim, tem muito... A inauguração, a invenção das imagens técnicas, ela inaugura um modo de viver ainda pouco definido. E tem um dos últimos textos que eu li dele, que é no universo das imagens técnicas, que é nesse, eu acredito que ele vai falar que vai chegar um ponto que a nossa decisão, o corpo envolvido na decisão, vai se resumir à ponta do dedo. Aí eu fico... São muitas, assim. Assim, acho toda a obra dele, o que eu consegui ler meio messiânica, e quando eu vou ver a vida dele, eu fico até o final, assim. O falecimento saindo de Praga, sabe? É muito assim. Ele e Benjamin são realmente, eu vou ler e são pessoas muito atravessadas pela história de uma forma muito direta, né, gente? O cara, ele escreveu em outros idiomas, assim, ele aprendeu a ponto de, depois de todo esse trauma, sabe? Tipo, o Filosofia da Caixa Preta, o original em português, né? Então, nossa, é muito assim. Então, eu acho que tem debates bem interessantes que você trouxe, assim, de Vinícius e que também vão me trazer diversas outras coisas. E agora eu vou só fechar, né, gente? Porque senão eu vou ficar aqui falando, a gente vai, eu acho que muito mais. Eu vou bem para o final mesmo, quando você coloca tantas reflexões, deu para ver que você estava bem no processo mesmo, até o final, até agora, você está no processo da sua escrita, sabe? Até pelos acontecimentos. Tipo, vem o show de Madonna aí no meio. Eu estava assim, espero que ela tenha feito um exorcismo. Até porque tem essa coisa de grandes eventos como simbólicos.
explorar tanto alguns mundos. Então, veremos, né? Mas eu acho que trazer aqui, pensar pelo contexto da desinformação também foi bem interessante. E também as aberturas que você coloca como possibilidades. Então, assim, aqui é que vai mais a pergunta. Eu não sei se você pretende continuar com esse tema, você pretende seguir para um doutorado, explorar outros eixos, como você coloca, alienação parental, questões raciais, questões de gênero, bullying, temática LGBTQIA+, outra coisa que é a ansiedade na adolescência, sabe? Que a gente não debatia, assim, na geração da gente, eu acho que a gente é a mesma geração, era aquela coisa, você só estuda. Pronto. Mas até hoje eu só estuda. Pode. Só vai para a escola. Só vai para a escola, tá bom. Então, é só isso. E também a questão das lost medias, né? Das mídias físicas e de tudo isso. E outro ponto é da IA e da indústria cultural que você coloca. Então, acho que você tem possibilidades de pensar tanto com Stranger Things como objeto, como também, de repente, pensar em um desses temas e pensar em uma série de produtos e seriados que pensam na nostalgia também, porque é uma tendência forte, né? E que se era nos anos 80 em Stranger Things, ninguém sabe se a próxima não vai ser, tipo, anos 2000. Eu acho que aquela Idol, aquele que não foi um seriado que não deu muito certo. Idol, que é com a filha de Johnny Depp. Não deu tão certo, mas era uma coisa que parecia um pouco inspirada em Britney Spears, naquela coisa de fabricação de artistas pop dos anos 2000, sabe? Mas não deu certo, realmente. Mas, de repente, é um sinal que a gente vê que é uma tendência. A fila tá andando da nostalgia, né? Tipo, na minha época era dos 70, né? Era movimento hippie. A gente escutando os incríveis, mas os incríveis tudo, mas é isso. Então, são essas questões. Desculpem ter sido tão longa, mas acho que é um momento importante, né? Então, dos anos 90, eu fico, nossa, eu fico pensando, eu queria tanto ter morado em Nova York nos anos 90, eu nasci rica nos anos 90, é rico, porque era, até para eles está ruim. Eu fico até hoje em dia, eu nunca fui em Nova York. É o ponto da série. E Na podemos série, ver a única rica dos 6, a única rica é a Rachel. de família rica. Então, que quando ela chega, né, que ela dá de cara com a vida real adulta, ela descobre que ela tem que trabalhar. E o único que enriquece durante a série, mas depois se quebra, é o Joey. É verdade, ele vira banco, apartamento, lá, depois ele sai. Mas quem mantém financeiramente isso é o... Ross. Não. O Chandler. É verdade, que Tanto ele que não na hora era da conversa, que eles decidem se casar, ela está preocupada, porque ela tinha um pé de meia para casar. O Ross é doutor. E os pais, como ela não... Então, no doutorado, pegou dinheiro para morar na praia. eu posso fazer E ela chega no Sim. então ela não dizia, vamos para a conta. Aí vai chegar e pagar. Olha, eu tenho isso aqui para muito bom. Aí ela vê que ela pode fazer, tipo, a gente tem dinheiro para fazer uma família de 300 pessoas. E ele manteve, porque ele não era esbanjador, ele era controlado, entendeu? Ele manteve o fluxo financeiro dele até o final. Mas o Ross também, que é doutor, professor de faculdade e tal. Sim. Então, Ele morava só, né? Isso já é uma grande diferença. Você ter que dividir apartamento e poder morar só e ainda ter um quarto extra. Eu digo, eu precisando, eu não divido apartamento, não. Eu dividi mais na minha juventude. Muito. 6 pessoas, 5, 3, não sei o que é pior, muito ou pouco, às vezes. Bom, gente, então, vou seguindo aqui com a Sabrina. Sim, eu acho que eu já falei muito. Eu vou passar então para o Roberto, se ele quiser comentar. Sabe o que você quer? Acho que você não quer fazer uma pergunta. Não, é só no final sobre Posso falar, gente? continuidade. Eu acho que sim, porque a seleção foi muito distante.
Sim. Tá ok. Também é pouca coisa, eu notei aqui, ela fala da questão da crise, né, dos sintomas da nostalgia ser falta de... A gente falei também na questão da falta de criatividade também. Vemos a crise no cinema também acontecendo, algumas coisas que as nostálgicas não estão funcionando muito bem, com o público, mas talvez um sintoma da pós-pandemia, uma coisa bem atual, que é, por exemplo, de ontem, que nunca desligado, né? Tem uma bilheteria do Furiosa, que é um prequel de Mad Max, que já era, Casa da Fúria já era uma nostalgia dos primeiros 80 do diretor lá, né? George Miller. E ele teve mais condição técnica e financeira para fazer uma nova versão, como se fosse um reboot mesmo do que ele fez. E agora teve a continuação como um prequel, né? E já está um fracasso de bilheteria. E aí e é um filme que foi muito bem avaliado na crítica, né? E aí está tendo essa questão aí. Então, já está exaurindo a questão do resgate nostálgico, ou é o público do cinema que realmente está preferindo sair do streaming para poder assistir, né? Ou a gente não É um texto complexo. Eu mesmo tenho muito medo de usar o cinema. Sim. Uma vez a cada 2 meses. Eu também. Eu gosto da experiência cinema, mas tem até, tipo, eu vejo como é de pesquisadora. É muito difícil. Eu acho que eu só me liberto quando eu assisto seriado da Netflix. Quando eu estou para o cinema, tem uma seriedade. Tem uma coisa que você coloca na própria possibilidade de pesquisa. Quando a gente, depois do videocassete, de poder parar, analisar os planos, tudo isso. Então, para mim, eu gosto dessa temporalidade, da pausa, de escolher qual é o ritmo. Os filmes estão muito longos também. Positivo. Ele mudou muito sobre o audiovisual. Ele tinha que assistir as impressões de todo o filme, né? Eu tinha comparado, vou fazer muita foto no Google Jeff. E aí ele ficou uma análise muito mais detalhada. Estava parada de várias vezes, de detalhes. Sim. Eu vi casos de críticos de antigamente que eles faziam críticas falando sempre que não existiam. Ele ia chegar por distanciamento. Acho que até tem um nome para isso, talvez efeito Mandela, que falam, né? Eu queria coisas que não aconteceram que tornem como aquilo como real. Igual a nós. Igual a memória. E a diferença do efeito Mandela é quando essa percepção ela é compartilhada por um universo de pessoas. Por exemplo, um quadro clássico que eles falam, um seriado que eram os ursos Berenstein. E aí há uma parcela da população, quando passava essa série, que acha que eram os ursos Berenstein. Uma simples troca do E por A no nome do seriado. Causa toda essa discussão. As pessoas julgam e perguntam. E o nome leva efeito Mandela por causa que uma parcela da população acredita que Mandela morreu na prisão. E no Brasil, o caso mais emblemático é falar que Pedro Bial esteve lá na cobertura da queda do núcleo preto. Não? Nossa, várias. Aí, então, Eu achava que tinha mulher. Eu já falei da coisa boa que eu quero ver na vida, eu vou pra lá e vou te ver. Inclusive, eu tinha a Ia memória ser tão dele lá. legal, inclusive eu gostaria. Eu também veio essa imagem que tipo, eu vi. Na minha, eu vi na minha cabeça essa imagem de Pedro Bial, daquele jeito, do lado do muro de Depois procurei no Google e fiquei doido. Eu acho que pode traduzir essa fake news, né, gente? aí você falou, professor, do retrofuturismo, né? Sim. Que também é algo que está muito usado para a indústria. Teve agora uma série baseada em videogames, Fallout, que também está em uma retrofuturismo, sendo que ela foi lançada de uma vez só pela Prime Video, ninguém mais fala nela, é uma boa série, entendeu? Acho que essa questão de até outra pesquisa do tudo séries são lançadas picotadas, como a própria parte temporal que lançou uma parte, Sim. depois pausou, para criar todo um hype, né? E manter a assinatura, principalmente, porque as pessoas ficam uma semana e depois ela cancela. Sim.
entendeu? E o Lançar Tudo de uma Vez, como foi essa série aí, que já foi meio que pesquisei, é uma série interessante. E essa questão da narrativa, de repente, a indústria está procurando reavivar outros gêneros, né? Então, ele reavivou a cultura pop dos anos 80, mas agora talvez, eu acho que possa vir reavivar o faroeste, né? Porque o tempo de gente dá uma volta. Agora vai lançar agora um filme do Kevin Costner, que já está sendo falado, vai lançar em Cannes, de repente seja um revivamento do faroeste, tem a série, inclusive, né? Yellowstone, que eu não vi ainda. Eu também ainda não vi, mas que... Eu gosto de faroeste. Quem sabe, tem algo que vinha a ser pesquisado. Vai ter uma série que está contando a história anterior a por que existe a Yellowstone. E o Kevin Costner está nos dois, como personagem principal. É como se nessa de agora, ele faz o avô do John, que é agora. É o mesmo depois. Não se perde nada. E você falando então, das minhas pesquisas, a intenção ia continuar. Agora eu vou dar uma pausa, fazer uma descansada, mas não dá. Mas eu penso, não só na questão da nostalgia, mas também aprofundar na questão dos algoritmos, da inteligência artificial, essa crise do cinema que eu falei, né, da tudo. Talvez a questão das mídias perdidas também. Vamos lá, e depois eu quero ver houve uma atualização até recente dos dados das redes que estão solicitados, mas eu acabei entrando para não dar mais para mexer. Mas eu vou ficar futuramente se mudou alguma coisa, se atualizaram alguma coisa. Tem do lado legislativo também, né? A regulação da Mas eu acho que isso, acho que o professor pode. Muito bem, muito obrigado pelas respostas que você deu, muito obrigado, querida, pela sua longa. Desculpa. Não, eu estou agradecendo mesmo, porque muita coisa que eu falaria já foi, né? Então eu vou ter poucas coisas para falar aqui para você, né? Agradecer muito a Letícia, né, por ter me chamado, você pela confiança, né, pelo carinho. Acho que tentar cuidar da minha com carinho, né, não só por, assim, por situação, como autor e tal, eu fico muito tocado com isso, né. Queria começar dizendo que eu achei a sua apresentação maravilhosa. E eu estou pensando em contratar você, seriamente, para fazer as minhas apresentações. Entendeu? Porque... Sou suspeita, mas eu falei. Realmente, né, vindo da publicidade e tal, né, muito bem preciso que jornalista aqui. Assim, sensacional, né? A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: de onde é que você tirou essas ilustrações, né, que você utilizou, que são muito interessantes e tal? É muito instigado em saber, inclusive, qual plataforma de inteligência artificial você utilizou para fazer assim. A primeira foi na qualificação, tem algumas imagens de matrículas antigas. Sim. Mas já era. Eu já tinha, né? Na qualificação já tinha. Eu acho que foi no Mid Journey. Eu não me lembro muito agora. Mas agora você pegou essas ilustrações e fez todo um contexto para ela. Agora fiz contexto para a dissertação. Foi no... apareceu no meu Windows Autopilot, que é uma agregada ao ChatGPT. Ela tem uma ferramenta de criação de imagens gratuita, eu não paguei nada desse jeito. Por favor. Já tem as versões. Já dá seu trabalho de graça para ele. Pois é. E eu, com certeza, todas as informações que eu postei lá para criar as imagens já vai ser usado de outra forma por eles, né? Exato. Eles já agregaram essas informações. Ele já foi, como dizia antigamente, quando eu trabalhei em site de jornalismo, na área de marketing, site de notícias, falava upgrade. Eu pegava de um site e colocava no seu, só às vezes colocava lá, peguei de tal site, para não ter muito trabalho. Muitos estagiários faziam isso na época. Então, com certeza, a IA vai upgradear minha pesquisa em algum momento. E foi mais isso, é o Copilot. Muito bem. Bom, dito isso, gostaria de falar algumas coisas, pegar algumas coisas que a Sabrina falou, né, que são muito interessantes. Eu acho
essa coisa da aura, veja, né? Essa apresentação, reanálise do que é a aura para esse lugar de conforto, e não para a autenticidade do produto em si, né? Do produto artístico em si, é bastante. Eu não me lembro de ter ouvido isso antes. Né? Então, assim, pesquisa acadêmica, especialmente no mestrado, entendeu? A gente acha muito pouca coisa diferente. Né? Em geral, o que a gente faz, né, tem uma expressão chula para isso, que eu não vou usar aqui, em respeito às pessoas que estão aqui, tá certo? Mas a gente usa a ideia das outras pessoas para reforçar as nossas ideias, né? Para justificar o que a gente está falando. Isso é normalmente o que se faz no mestrado. Né? Você faz iniciação científica, você faz no mestrado, você vai pegar os grandes ícones aí do pensamento dentro da área, né? E eles pegaram um objeto, você vai pegar um outro objeto, usar o mesmo pensamento para olhar o seu objeto. Bom, entendeu? É assim que faz. Né? É raro alguém que tem um pensamento original, que tem uma observação original dentro de um trabalho de mestrado. Tá certo? Eu não conheço outro autor que tenha feito essa reanálise do conceito de aura. E eu acho que os conceitos são, claro, fundamentais para você entender, né, o que a pessoa está falando, os pensamentos, mas eu acho muito interessante você rever conceitos, né, adaptar esses conceitos e repaginar esses conceitos. Então, eu acho que se você tem nesse trabalho uma grande sacação acadêmica, entendeu? Que, como eu disse, não sei se alguém já fez, porque eu não ouvi falar também. Você ouviu falar disso? As duas interpretações, sim. Sim, mas... A partir do próprio Deus, né? Sim. Só uma. Mas assim, de você, sabe, trazer a aula dessa outra, por essa outra perspectiva, é bastante interessante. Então, eu acho que isso é uma coisa assim, que você não deu um grande destaque no seu trabalho, e vai passando, né? Eu achei legal que a Sabrina trouxe isso, e, né, era uma coisa que eu tinha reparado, eu falei, poxa, tal. Mas assim, eu falei, vai ver que eu que não estou sabendo, isso já foi. Quando ela fala disso, eu falo assim, não, peraí, é realmente, pode ser um grande achado da sua pesquisa, né? E essas coisas são raras. Então, eu acho que vale muito a pena você seguir nessa questão. A outra, não, né? Fez lá no meio, mas depois você vai retomar também nas considerações finais, que é uma coisa que me angustia muito, que são as chamadas nossas políticas. E o que isso vai representar? Quando eu comecei a pesquisar essas coisas, comecei a olhar essas coisas, tá? A primeira experiência que eu tive na academia, depois que eu voltei do mercado, né, que eu fiquei 15 anos depois de formado no mercado, para voltar para a academia, eu fui fazer aula com o Boris Kossoi, né, lá na ECA USP, uma disciplina chamada Fotografia e Memória, né, em que ele lidava com todo esse tipo de coisa e tal. O Kossoi é fotógrafo, né, e ele tinha uma expressão para banco de dados de imagem, né, que era cemitério, fotografia, né? Tinha uma preocupação para esses cemitérios de fotografias digitais, né, da possibilidade de se perder realmente, você não ter mais a lápide que quer né? Porque as fotografias não são mais película. Então, assim, nós temos, eu utilizei na minha tese de doutorado, por exemplo, arquivos digitalizados das fotos do Gardner na Guerra de Secessão, né, estadunidense, são fotografias de 1836, né, em negativos de vídeo.
Então, foram digitalizadas em alta definição, formato TIFF e tal, estão disponíveis na biblioteca do Congresso americano, e eu consigo pegar ele pela internet, facinho. Tá certo? Mas isso existe porque você tem essas fotos físicas. Você tem os negativos físicos. Isso. Tá certo? Agora, eu perdi muita foto de trabalho meu, porque é fotografia digital. Que já não existem mais essas fotos. Porque foram salvas em CD-ROM. E os CD-ROMs morreram, apagaram. Foram gravados em formato HD, que depois teve um problema no HD e perdeu. Eu não tenho mais isso. Né? E eu estou te falando de coisas, de fotos que não tem 20 anos. Certo? Não estou falando de fotos que não tem quase 200 anos. Fotos que não tem 20 anos. Né? Então, assim, isso é uma preocupação, né? Depois, a experiência, os primeiros trabalhos que eu falei, olhando a experiência da deslocadora, né, assim como a experiência da biblioteca, né, da livraria, é uma coisa assim, que não existe para essa nova geração. Que não existe para essa nova geração. A possibilidade da descoberta de alguma coisa que você nunca ouviu falar é muito menor. Porque os algoritmos vão te jogar para aquilo que você já conhece. Para coisas similares àquelas coisas que você já viu. Então, isso é uma limitação da possibilidade da experiência com o universo brutal. Professor, posso fazer uma parte? Claro. Se o senhor pensar, isso é ainda mais perigoso, porque o algoritmo hoje, eu diz aí da diversidade, da exposição à diversidade, o algoritmo só te entrega o que você gosta. Sim. São as bolhas que a gente fala o tempo todo. Isso é uma bomba para o fascismo. É uma bomba de fascismo. Entendeu? Não tem preso naquela informação novo, tem que partir dela. Nós dois temos um Netflix. Ele tem a conta dele, eu tenho um. Quando a gente vai assistir o interesse dele, a gente pega. E aí eu fico desafiando lá. Tem filmes que eu queria assistir, Não parece que mas não aparece para mim. Sim. Porque assim, o meu olhar é o romance, o romance, essas coisas. E aí, quando eu pego no dele, eu fico, por que isso não aparece pra mim? Mas porque eu não tenho isso aqui. É uma experiência mais forte. Exatamente. É muito mais É forte. uma curadoria do que a gente está vendo. Tem alguém fazendo Absolutamente uma curadoria do que a gente está vendo. E essa coisa que você coloca na dissertação, foi falado aqui algumas vezes, né, da possibilidade assim, de você não ter, você falou de música, uma coisa, de outras coisas, né? Mas assim, por exemplo, por causa de memes, por causa de TikTok, por causa de. Não TikTok não, mas pelo TikTok, mas pelo Instagram. Então, eu comecei a ficar bastante curioso para ver how I Met Your Mother. eu vi. Entendeu? Aonde está disponível? Tá claro. Eu vi na Disney Plus, vai Mas fundir está na Disney Plus até os Eu com vi um valor, na época. um valor mais salgado agora, a partir de junho. Eu não tenho Disney Plus. Passa Entendeu? pelo Mas, meio assim, Mercado Livre, ela paga já 17 foi, reais. acho que 2 ou 3 plataformas diferentes. Nós assistimos o Netflix. Netflix antigamente, Nós agora descobrimos ela aí no fizeram o How I Met Your Father, que já fracassou. Então, mas, você entendeu? Então, assim, se isso existe fisicamente em um lugar, eu vou lá e pego esse lugar. Vídeo Pérola, tá no Instagram, eles vendem vídeos. Aí, ó. Entendeu? É porque ele não tem Eu tenho o Blu-ray da versão escrita do Senhor dos Anéis, porque online não sei se vai estar disponível. Então, isso para mim é um problema sério. Né? Porque, primeiro, assim, você não tem condição de ter assinatura de absolutamente pública. Né? Agora, mas conforme está mudando de plataforma,
Entendeu? Porque é um desespero. Eu tenho um box de DVDs de arquivo que eu assistia gravando.